Tomou posse na última quinta-feira o novo secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Ele assumiu o posto antes ocupado por Gustavo de Oliveira. A sua principal missão será um maior controle dos gastos do Estado. E para falar sobre esses e outros assuntos, como assuntos leves, não para ele, atraso do 12º, crise financeira, está aqui no Jornal do Meio-Dia o novo secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde também a todos que nos assistem. Secretário, o senhor já deu uma declaração aí no final de semana que sabe o tamanho da bronca que vai enfrentar. E já fez até um apelo aí para os vários setores da sociedade, para colaborar para que Mato Grosso não entre no buraco. A crise é grande, não é, secretário? A crise é grande, Lúcio, e acompanhava o teu comentário agora há pouco, e ela, obviamente, é um reflexo do cenário nacional. Nós começa em 2014, nas eleições de 2014, se aprofunda em 2015 e, obviamente, nós chegamos aí a um ápice em 2016. É importante dizer que nós tivemos em 2015, por exemplo, quando começou o mandato do governador Pedro Táxi, com um problema gerado em função do Caixa. Nós tivemos uma queda brutal das transferências de recursos da União para os estados. Ainda que a economia estadual não apresentasse sinais por conta da força do agronegócio, não apresentasse ainda sinais da crise econômica que estava no plano nacional, nós fomos atingidos, é importante deixar claro, pelas transferências da União para o Estado. Quer dizer, quando você tem uma economia menos forte no plano nacional, você tem menos recolhimento, por exemplo, do IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que parte dele vem para os estados e para os municípios. Então nós tivemos uma queda muito acentuada e isso se refletiu, claro, na execução orçamentária e financeira aqui no estado de Mato Grosso. E que veio, obviamente, redundar nesse estado de coisas que temos atualmente. Paralelo a isso, obviamente, tem também aí uma expansão dos gastos com o pessoal. Nós tivemos no final do mandato anterior, do ex-governador, uma série de leis aprovadas que beneficiaram setores, aí, carreiras do Estado. Isso também que ficou para ser implantado nesse mandato atual, em 2015, 2016 e 2017, que também fez com que crescesse a folha de pagamento do Estado. E também, é importante deixar claro, a Previdência. Os servidores públicos, a maioria deles, a nossa folha salarial, a nossa massa de servidores públicos, são servidores contratados na década de 80. Estão se aposentando agora, Lúcio e Nayara. Esses servidores, eles não estão no regime de equilíbrio atuarial pós-2003. Então, o Estado também tem que cobrir a aposentadoria dessas pessoas. Só para você ter uma ideia, no mês de janeiro foram pagos só em um mês de aposentadorias, o Tesouro Estadual pagou 158 milhões de reais. Portanto, de fato, é uma situação crônica, mas medidas de ajuste foram tomadas. E aí começa pela PEC, eu imagino que é um assunto que nós devemos tratar aqui também. Secretário, o Lúcio começou falando da situação financeira difícil no Estado, não poderíamos deixar de falar do 12º, do atraso do repasse do 12º aos poderes, o que causa uma indisposição com o governo do Estado e os poderes. O governo sempre fala que esse dinheiro vai ser quitado, esse repasse vai ser quitado, mas não fala em prazos. O senhor tem essa informação e um andamento de quando esse dinheiro deve cair na conta dos poderes? Tem um cronograma já, secretário, ou ainda não? Não, há um cronograma. Com relação ao atraso de 2016, que foi repactuado, a PEC de gastos, que coloca, de ponto final, foi até uma atitude corajosa, poucos estados fizeram isso. Mato Grosso, o governador Pedro Táxi encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto muito audacioso, de austeridade, e lá nesse projeto que faz com que as despesas primárias com pessoal e custeio da máquina pública, elas cresçam só o que a inflação previu no ano anterior, lá estabelece nessa PEC uma forma de pagamento do 12º de 2016. Quer dizer, 20% daquilo que arrecadar em excesso, acima do que está previsto na LOA, na lei orçamentária, 20% vai para os poderes de 2016, com relação a 2016. E 2017? E 2017, nós estamos olhando para o nosso fluxo de caixa,
pedi, inclusive na minha posse, que nós tivéssemos condição de elaborar uma proposta aos poderes, e isso está sendo feito. Vamos dialogar com eles para que nós possamos repactuar. Mas, além de olhar para a despesa, Lúcio, que é um papel fundamental nessa minha administração na Secretaria de Fazenda, foi uma determinação do governador e é um papel que nós vamos cumprir com muito rigor, é o ajuste. Nós vamos cortar gastos e nós vamos controlar os gastos da máquina pública. A gente sabe que gastos na área de pessoal são difíceis de cortar, porque são servidores públicos efetivos, você não pode demitir nem reduzir salário. Mas nós vamos cortar do custeio da máquina pública. Vamos tentar fazer mais com menos. E isso aí a Secretaria de Fazenda vai fazer olhando para o fluxo de caixa. Nós não podemos olhar para o orçamento, que é uma expectativa de arrecadação, para tomar decisões. Em termos percentuais... A intenção é cortar quanto desses custos? A nossa intenção é cortar pelo menos 15% do custeio. Que nós tenhamos condição de... Só a partir de já? De já. Nós vamos começar com o orçamento já contingenciado e só vamos gastar aquilo que tiver no caixa. Quem vai tomar essa decisão, inclusive, é a Secretaria de Fazenda com a Secretaria de Planejamento, olhando para o caixa. Só vai ser dada uma autorização para um determinado gasto que tiver, de fato, previsão no fluxo de caixa, dinheiro no caixa do Estado de Mato Grosso. Para que nós não entremos num déficit ainda maior e possamos, com esse ajuste, a corrigir o déficit e ter um Estado aí com as suas contas saneadas no final do regime fiscal, que nós estimamos aí para 2018, 2019, em 2020 ainda estaremos saindo dessa situação, para 2021 já termos um Estado com as suas contas equilibradas. Mas é importante deixar claro, isso não interrompe os investimentos que vêm sendo feitos, por investimentos com empréstimos que o governo tomou, né, e tem aí um longo prazo para serem pagos. Isso significa que o Estado terá condição, a partir de 2020, com as medidas que foram adotadas agora, com o combate à corrupção e com o saneamento dos incentivos fiscais que serão feitos, quer dizer, o que pode aumentar a base de arrecadação do Estado, é que o Estado terá condição de gastar menos da porta para dentro e gastar mais com o cidadão, que é o que importa, e eu tenho certeza que é isso que quem está nos ouvindo espera. Secretário, falando em gastar mais com o cidadão e a saúde, a gente sabe que os filantrópicos paralisaram o atendimento aos usuários do SUS nas UTIs. Hoje mesmo, à tarde, às 14 horas, tem uma coletiva de imprensa com os hospitais filantrópicos. O governador hoje se negou a falar sobre essa crise. Como que está a situação, os repasses da saúde atrasados? Porque o grande salvador seria, desculpa, Lúcio, o grande salvador seria o FEX. Agora, na semana passada, o governador disse que tinha um pagamento para os filantrópicos essa semana, é isso? Os repasses foram feitos. A relação do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, não é diretamente com os filantrópicos. A relação é com os municípios. O Estado repassa para os municípios e quem tem contrato com os filantrópicos de fato, o município, no caso o município de Cuiabá e os grandes municípios aí do interior do Estado. O pagamento das UTIs está confirmado para essa semana, secretário? Está confirmado, o valor será repassado e é para dizer que em relação aos filantrópicos o Estado tem feito todos os aportes necessários. Mas isso eu tenho certeza que nós vamos corrigir também todos esses déficits que existem, Lúcio, com um combate aí à sonegação fiscal. Eu quero puxar isso, porque é um tema que também, além do gasto público, e no ano passado nós ficamos o ano todo discutindo a qualidade do gasto público, apresentando a PEC de gastos, fazendo com que nós adotemos medidas e deixemos de gastar mais com a máquina pública, da porta dos órgãos para dentro e gastar da porta para fora, investindo em hospitais, aumentando os serviços públicos, e para isso nós temos que aumentar a nossa arrecadação. Nós, o Estado de Mato Grosso, fez uma opção muito clara com o governador Pedro Táxi. Nós não fizemos aumento de impostos. Muitos estados aumentaram a alíquota de IPVA para poder sair da crise financeira. Mato Grosso não aumentou a carga tributária. O que nós fizemos é uma política de cobrar aqueles que sonegaram no passado. Isso nós começamos na Procuradoria, a Secretaria de Fazenda o fez, o governador criou o CIRA, que é um organismo que articula Ministério Público, Delegacia Fazendária, Cefaz, PGE e Controladoria, e nós conseguimos trazer, nesses anos todos aí, a mais R$1 bilhão. Só que existem mais R$1 bilhão para que a gente busque ainda esse ano, Lúcio. E nós vamos buscar esses recursos no bolso de sonegadores que não honraram e, aliás, tiveram como estratégia sonegar do Estado para se beneficiar.
e nós vamos buscar esse dinheiro que está no bolso do sonegador e que prejudica aí as nossas políticas públicas. E também fazer aí um saneamento dos incentivos fiscais. É importante deixar claro que nós temos uma oportunidade até agosto desse ano para convalidar os incentivos fiscais e nós iremos fazer, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma convalidação desses incentivos, anulando aquilo que deve ser anulado, convalidando o que deve ser convalidado e que merece ser convalidado por conta do desenvolvimento do Estado. E também equalizando alíquotas e fazendo com que quem recolheu pouco recolha mais e contribua com o Estado de Mato Grosso nesse momento de dificuldade. Mas não haverá paz, isso eu posso garantir, e nós vamos apresentar esse planejamento. Os sonegadores, aqueles péssimos contribuintes, que são minoria, mas que causam um dano tremendo ao poder público, ao sonegar. Esses não terão paz na nossa gestão. Secretário, nós temos um minutinho aí para encerrar a entrevista. E um outro assunto. Ele passa lá pelo campo financeiro, mas também agora vai precisar administrar a questão política. Tem uma CPI dos fundos, de FETAB e de Fundeb. No caso do Fundeb, o senhor já tem a informação? Teve o desvio de finalidade ou não teve lá no Fundeb? Olha, já se informou sobre isso? Sim, eu estou acompanhando detidamente essa questão. Nós respeitamos a CPI, é um instrumento de fiscalização legítimo da Assembleia Legislativa, que deve fiscalizar o Executivo. Agora, os repasses, eles ocorreram. Ocorre que dentro do exercício financeiro, nós tínhamos problemas de fluxo de caixa, que em 2 ou 3 meses não foram repassados os valores, mas em dezembro esses repasses foram absolutamente corrigidos. Isso daí é comum acontecer e foi feito. Foi retenção? Não foi retenção. Não foi retenção porque foi aplicado também na educação. Isso vai ser mostrado tanto por uma nota técnica da Controladoria quanto da Secretaria de Fazenda. É importante deixar claro, é muito diferente o que acontece, por exemplo, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o Estado deixou de pagar 3 bilhões de reais e virou o ano e não repassou os municípios. Em Mato Grosso, não há nenhuma dívida de 2017 no que se refere à educação com os municípios, sobretudo com relação ao Fundeb. Todos os valores estão nas contas dos municípios. É uma situação, portanto, que se refere apenas a um fluxo momentâneo de caixa que foi corrigido dentro do exercício financeiro. E nós vamos apresentar respeitosamente à Assembleia Legislativa todas essas informações. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E sucesso aí na nova missão. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Nayara. É um prazer vir aqui. Estamos sempre à disposição. Obrigada, secretário.